Muito boa noite para quem estiver por aí. Muito bem, antes de entrar na pauta, eu vou fazer um comentário, como eu sempre faço. Para quem estiver aqui pela primeira vez, eu recomendo que assista na minha playlist sobre o Enneagrama, 5 vídeos introdutórios. Lá eu dou uma visão geral do que é o Enneagrama, bem superficial, mas para você eventualmente não ficar voando aqui quando as coisas forem um pouquinho mais específicas. Mas eu vou começar aqui contando algo que eu acho muito interessante. Aliás, é quase que redundante de uma opinião que eu tenho. E o Marco Antônio Zambuja está dizendo aqui: já usei umas 5 vezes só hoje o Enneagrama. Aliás, é uma constante, né? No fim das contas, só se a gente ficar lá isoladão, talvez a gente use menos, ou dormindo, né? De resto, André Martins, muito boa noite. Muito boa noite, André. Eu costumo dizer que o mundo do jeito que está hoje, ele está muito raso. Assim como são as nossas lives aqui. A gente fala do Enneagrama de uma forma bastante rasa, claro, não vai profundamente nas coisas. Mas as pessoas, de uma certa forma, estão decidindo coisas de uma maneira muito rasa, tendo opiniões também com fundamentos muito rasos. E não sei se isso é uma consequência da velocidade do mundo, onde as pessoas querem só técnicas, não querem compreender direito. Outro dia, eu até citei aqui 2 perguntas que me fizeram. Uma pessoa que dizia assim: eu tenho um filho que não obedece pai e mãe, o que eu faço? Né? E uma outra pessoa que tinha me dito que tinha um funcionário que não cumpria suas obrigações e que ainda estava contaminando os outros. E ele era o gestor da equipe. Como eu devo proceder? São coisas assim como se você pedisse uma lata de legumes na prateleira do supermercado, está ali, escolhe a marca. Né? Essas são a decisão que você tem que tomar. É só escolher qual a marca da latinha. É uma coisa muito estranha, mas como eu digo, costumo dizer, eu acho que o mundo tá muito acelerado. Deve ser por conta disso, não é possível. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, faz muito tempo, e as pessoas, enquanto esperavam o ônibus, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, eu esperava o ônibus para ir para a Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, quando ela era no bairro da Ponte Pequena, em São Paulo. Hoje ela não é mais lá, isso há muitos anos também. Eu me lembro que a gente ficava no ponto do ônibus e tinha uma banca de jornal, e as bancas de jornais, nas laterais, eles costumavam pendurar com pregadores os principais jornais. Pendurava o jornal inteiro. E as pessoas ficavam lendo aquela primeira página do jornal. Normalmente era a primeira página do jornal. Ou seja, via as manchetes e via um resuminho de uma notícia. O conteúdo você não podia ver, claro, mas as pessoas ficavam lendo o jornal na banca ali, esperando o ônibus. Nunca ninguém poderia se julgar bem informado lendo só as manchetes do jornal. Obviamente, você tinha que ler o jornal, pegar o jornal, comprar o jornal e ler o conteúdo da notícia amplamente. E era muito legal, os jornais tinham muito conteúdo. Hoje em dia, a sensação que me dá é de que as pessoas, com todo o conteúdo que existe na internet, elas continuam lendo o que está na internet como a gente lia a primeira página do jornal. Elas ficam nos títulos. Não sei se você já entrou no home site do UOL, ou da Globo, ou do Valor Econômico, ou da Veja, ou do Terra. Eu tenho certeza que 80% lê a primeira página. Eventualmente escolhe uma notícia, mas acho que a maioria vai na homepage. Como a gente lia a primeira página do jornal no ponto do ônibus. É muito pouco para tanto conteúdo.
é muita ansiedade. E naquela época a gente tinha vontade de conhecer mais, tinha ansiedade por ler o conteúdo do jornal, só que não tinha tempo. Então eu me lembro de, quando me tornei mais velho, de ler o jornal em boa quantidade dele. Escolhia, claro, eu escolhia as notícias, mas eu lia o conteúdo que estava lá dentro. Achava uma coisa muito gostosa ler o jornal. E a gente não vê isso hoje em dia. Por qual será o motivo? Né? Qual será o grande motivo de que as coisas estão tão rasas? Então eu vou contar aqui rapidamente para vocês, antes da gente iniciar a nossa pauta. Há um psicólogo sueco, fez um estudo e ele convidou várias pessoas para esse estudo e individualmente ele mostrava 15 pares de fotos. Então ele mostrava duas moças e pedia para a pessoa escolher qual que você escolheria dessas duas fotos. Então o sujeito escolhia uma e ele entregava a carta da pessoa que ele escolheu. Primeiro ele perguntava assim: por que você escolheu essa pessoa? Ah, porque ela tem um sorriso mais bonito, por exemplo. Ok. Aí o que ele fazia? Ele virava a carta, a foto, né? É que parecia uma carta de baralho, entregava para a pessoa e recolhia aquela que ele não escolheu. Ele fazia isso com 15 pares. A cada foto que o sujeito escolhia, ele pedia uma justificativa. Por que você escolheu essa pessoa? Ah, porque ela tem um rosto mais honesto. Ou porque eu gosto desse tipo de pessoa e tal. Ok. E ele virava a foto e entregava para a pessoa aquela foto que ele escolheu. E aquela foto que a pessoa não escolheu, ele deixava de lado. Como eu disse, 15 pares de fotos. A pessoa tinha que escolher a cada par de fotos uma delas. Só que ele fazia uma malandragem. Numa manobra lá meio mágica, ele, ao invés de entregar nesses 15 pares de fotos, 3 fotos, ele entregava a foto que o sujeito não escolheu, com a foto virada. Ok, você quer essa aqui? Escolhe essa aqui. Aí ele virava e trocava, invertia. Então as pessoas ficavam com 15 pares de fotos, perdão, com 15 fotos, sendo que 3 delas não eram as que eles escolheram. As 3 que eles escolheram iam para a pilha das fotos não escolhidas. Muito bem, eles fizeram isso com várias pessoas. E aí, a cada um, ao fim dessas 15 escolhas, ele pegava foto por foto que a pessoa tinha escolhido e dizia: você poderia me repetir qual foi o motivo mesmo que você escolheu essa pessoa? Aí, o sujeito dava as explicações dele que ele já tinha dado. Só que 75% das pessoas entrevistadas que participaram desse estudo não percebiam que 3 fotos haviam sido substituídas. As pessoas olhavam aquelas 3 fotos como se elas tivessem sido escolhidas por elas e ainda davam justificativas por que elas escolheram. Não se tocavam que não foi a foto escolhida foi a outra. E o sujeito ainda mostrava as 15 fotos não escolhidas. E ali estavam 3 das fotos que foram escolhidas que o sujeito trocou na hora de entregar a fotografia para o cara que estava sendo entrevistado. Fizeram isso com centenas de pessoas. 75% das pessoas sequer perceberam que das 15 fotos escolhidas, dos 15 pares de fotos, 3 foram substituídas. E o interessante, as pessoas quando pegavam aquela foto não escolhida e olhava a foto, quando pegava a foto escolhida e olhava a foto não escolhida, ele justificava de novo
por que que ele escolheu aquela foto. Só que, na verdade, ele não tinha escolhido aquela. Ele tinha escolhido aquela que ele, neste momento, está vendo como se não tivesse sido escolhida. Qual é a ideia desse trabalho? A ideia desse trabalho é que nós somos tão rasos nas nossas escolhas, nós escolhemos as coisas tão superficialmente e ainda criamos justificativas para as nossas escolhas, que muitas vezes você pega aquilo que você não escolheu e se justifica, arruma uma justificativa para explicar o fato de que tinha escolhido aquela foto. Que na verdade era a foto que ele não tinha escolhido, percebe? Ao invés de prestar atenção nas coisas e dizer assim, não, essa foto eu não escolhi, 75% das pessoas não percebiam. E ela que nunca tinha justificado a escolha daquela foto, porque foi a foto não escolhida, ele justificava naquele momento. Era como se, bom, já que eu escolhi isso aqui, deixa eu ver por qual motivo eu teria escolhido isto. Ele inventa na hora a justificativa. Deu para entender a ideia desse trabalho? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que nós, todos os dias, a todo momento, estamos tomando decisões, fazendo escolhas, vendo as nossas opções e males percebemos ou fazemos qualquer tipo de análise para decidir, para ter opinião sobre as coisas. É como, por exemplo, você lê, que nem eu li um comentário sobre o Enneagrama de uma pessoa certa vez, que ela disse assim, Enneagrama? Eu não gosto desse tipo de coisa. Como assim? Você já leu o Enneagrama? Você conhece o Enneagrama? Você já fez algum estudo prévio dele? Para saber que ele se enquadra naquela sua lista de coisas que você não gosta, daquele tipo de coisas que você não gosta? Não, talvez ela tenha ouvido falar em algum lugar e tal. E se você pegar o Enneagrama e mostrar para ela, falar assim, olha, tem um negócio que chegou da Índia aqui, chama-se a estrela da vida. Dá uma olhadinha, vê o que você acha. Aí ela lê e fala, nossa, que interessante. Até que não é mal isso aqui. E o que o Enneagrama? Não, aquele Enneagrama lá, nossa, horrível. Só que o que você acabou de ler é o Enneagrama. Ah, então eu confundi o que era Enneagrama. Ela já dá uma ajustada naquela opinião dela. Percebe o que eu quero dizer? É tão confuso, é tão vazio, é tão raso. Imagina o que a gente faz na nossa vida. Em pequenas decisões. Eu não estou falando de grandes decisões, talvez isso extrapole para grandes decisões. Mas a gente nem percebe aquilo que a gente escolhe, ainda justifica a nossa escolha, e se o sujeito, que nem o psicólogo lá, trocasse a foto, ele inventava uma justificativa na hora, não para não se contradizer, só imaginando por que eu teria escolhido essa foto. Deve ser por isso, por aquilo outro. Que é diferente daquilo que ele tinha escolhido. Ou seja, foi por causa do sorriso, e aqui é por causa do olhar. Afinal de contas, é mais importante o olhar ou o sorriso? Depende. Sua opinião parece que muda todos os dias, a cada hora, a cada minuto. Vocês estão entendendo? Enfim, eu volto a dizer, sabe o que quer dizer isso aí? É falta de autoconhecimento. As pessoas não sabem as escolhas que elas fazem, por que elas fazem. Por isso que a gente diz assim, o Enneagrama te ensina quem você é e por que você faz as coisas que você faz. E ensina também por que as pessoas são o que são e por que elas fazem o que fazem. Percebem? Quando a gente não atenta para isso, não se aprofunda um pouco mais, nós ficamos só tateando, lendo o jornal na banca. A capa do jornal, o home site do UOL, o home site do Terra, o home site do Globo. E nem lembra o que leu. Fica com aquela manchete só na cabeça. De resto, você não lê nada. E se te perguntarem alguma coisa sobre aquilo lá, é capaz de você dar uma opinião, sem ter lido. Como opinião sobre o Enneagrama, eu não gosto desse tipo de coisa. Você nunca leu, nem sabe o que é. É uma loucura do jeito que nós aceleramos o mundo. Por isso que
eu sempre reitero, a forma como você toma decisões, a forma que você faz as suas escolhas, hoje vão alterar o seu futuro. Se você quer que seu futuro seja melhor do que é o seu presente, começa a aprofundar mais, deixar de ser raso, começa a se conhecer mais. Do contrário, eu não sei o que vai acontecer. Com a aceleração do mundo, né? Eu não sou aqui apóstolo do Apocalipse, mas, enfim. Bom, vamos ao nosso tema de hoje, que já são 21h26. Nós perdemos aqui alguns minutos com a queda aqui do Wi-Fi, que a qualidade do Wi-Fi estava muito ruim, eu peço desculpas. Vamos em frente. E as questões que vocês estão colocando aqui, alguns comentários aqui, a gente fala mais adiante, tá? No finalzinho. Então, hoje, o nosso tema, que eu sempre esqueço qual o título que eu coloquei, manobras defensivas dos 9 tipos. Basicamente, a gente tem aqui feito várias lives para ajudar vocês a se auto-identificarem. Ainda assim, é raso, como eu sempre digo. Mas sempre ajuda. Cada live a gente incrementa alguma coisinha a mais. Já falamos sobre os medos, sobre as motivações, já falamos como é que cada um vê o dinheiro, como cada um vê os relacionamentos, e hoje a gente vai ver as manobras defensivas. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que as nossas chamadas máscaras, construídas pela nossa personalidade, é um sistema de defesa. Uma forma da gente se defender do mundo. Uma forma da gente se defender daquilo que o nosso ego, ele julga que seja ameaçador. Então, ele incentiva você, de alguma forma, a produzir aquelas máscaras. Daí nós temos os 9 tipos de personalidade. A sua personalidade é construída por essas máscaras. E essas máscaras, elas têm sempre uma estratégia para te defender. E o tema de hoje é: imagine quando você se vê mais ameaçado, o que a sua máscara provoca. Qual é a estratégia defensiva que ela adota quando ela se vê mais ameaçada? Então, por exemplo, para iniciar já de uma forma prática, um tipo 1. Um tipo 1, a gente sabe que é aquele sujeito que aprendeu que as coisas têm que ser feitas de uma única forma, que é a forma certa. Ele segue regras, segue regulamentos, segue procedimentos, é um sujeito muito certinho, do seu ponto de vista dele, claro, tem lá alta moral, tem princípios, tem convicções, é um sujeito que teme ser corrompido pelo famoso jeitinho, teme ser corrompido pelas mazelas do mundo. Então ele é daquele jeito que vocês já leram a respeito. É o nosso certinho, detalhista, um cara que adora mexer nas coisas para arrumar aquilo que está errado e muitas vezes conhecido como perfeccionista. Muito bem. Mas o que acontece? Muitas vezes ele se sente cansado porque a energia que ele demanda para se manter dessa forma incorruptível, quer dizer, ele está tão cansado que ele pensa assim: puxa vida, hoje eu podia ir embora um pouquinho mais cedo. Hoje eu podia dar um tapa no trabalho, né? Dar uma arrematada aqui no trabalho. Deixa que eu faço segunda-feira. Vou antecipar o meu fim de semana. Isso é um absurdo para ele. Deixar alguma coisa para trás, postergar, procrastinar, é um absurdo. Mas às vezes ele está tão cansado que ele imagina-se fazendo isso. Essa tentação ao rompimento da sua máscara, a defesa dele, a máscara dele, ela se prepara para esse tipo de coisa e faz ele trabalhar mais ainda. Em vez de sair às 4 horas da tarde de sexta-feira, ele vai sair 8, 9 horas.
porque ele se autopune. Essa é a sua defesa contra aquele impulso de ser corrompido pela chamada preguiça, que para ele seria uma preguiça ou uma irresponsabilidade. Ela resiste a isso aí. Ela chama atenção como se fossem vozes entrando dentro dele, começando a mexer com a cabeça dele, e ele acaba trabalhando mais do que o horário na sexta-feira. Ele trabalha ainda mais intensamente. Essa é a estratégia de defesa da máscara, do tipo 1. E aí você fala assim, isso aí é consciente? Não, isso aí é inconsciente. Isso é inconsciente. Essas coisas vêm inconscientemente. Por exemplo, um outro exemplo ainda para o tipo 1. Ele é um cara casado, certinho, 20 anos, filhos, vai na igreja, eventualmente, todo domingo. Cara muito bem visto na vizinhança, pode ser até o síndico do prédio, que as pessoas gostam porque ele faz tudo certinho e tal. Mas, por algum motivo, ele tem um impulso e ele começa a sentir um estranho desejo por uma vizinha ou por uma pessoa do trabalho. É uma coisa que vem, isso aí não controla. É um impulso, aquilo veio até ele. Sabe o que ele faz? Sabe qual é a estratégia de defesa da máscara dele? Ser mais puritano, mais moralista. É capaz de ele tomar a palavra na igreja e fazer um discurso de moralidade contra as tentações. E a máscara reage dobrando a defesa, aumentando a defesa, intensificando aquilo que deve ser moral nele, deve ser certo nele. Olha aqui, você está se deixando levar, então faça o oposto. Nega, combata. Tudo isso é inconsciente. É como se ele se sentisse autocobrado, cobrado por ele mesmo. Então essas coisas dobram de tamanho dentro dele. É a manobra defensiva da máscara contra a corrupção do seu tipo dominante de personalidade. Vocês estão entendendo? Um tipo 2. Um tipo 2, quando a sua máscara é ameaçada. Quando é que a máscara é ameaçada? Como no tipo 1. A máscara do tipo 2 é ameaçada, o sistema de defesa do tipo 2 é ameaçado quando ele se sente mais carente do que ele é. Ele normalmente é carente, por isso ele ajuda todo mundo. Ele procura o coração das pessoas para fazer o bem, fazer algo bom, ajudar as pessoas e receber carinho delas. Mas por quê? Porque ele é carente. Mas o orgulho dele não lhe permite abrir-se, dizendo que ele é uma pessoa carente, que ele não gosta de estar só, por isso ele gostaria da sua companhia. Jamais. Você que tem que precisar da companhia dele. Ele jamais admite isso. Mas quando ele se sente ameaçado por aquele sentimento de carência gigante, quando ele está mais carente, o que o sistema de defesa dele faz? Ele se torna mais impulsivo em ajudar. Porque quanto mais ajuda ele prestar, menos sobrecarregado ele fica daquela sua carência. Porque afinal de contas, as pessoas precisam dele. Eu não tenho tempo para as minhas próprias carências. Então ele intensifica a ajuda aos outros. Ele passa, por isso que muitas vezes o tipo 2, ele é até meio chato, que ele fica lá naquele negócio de, oi, tudo bem? Tudo bem. Nossa, mas você não está com uma carinha muito boa hoje. Não, eu estou sim. Mas alguma coisa aconteceu, você tem certeza? Não, tenho certeza, né? Olha, você está me escondendo alguma coisa. Ou seja, ele fica te cutucando para te ajudar, porque ele está mais carente naquele dia do que nos outros dias. Então o sistema de defesa dele se solidifica, aumentando aquela reação emocional que é ajudar os outros. Intensifica aquela ajuda, porque assim ele foge daquela carência. Um tipo 3. Vocês estão entendendo essa história? É sutil para o tipo de personalidade, para a pessoa. Talvez ela nem perceba. Na maioria das vezes não percebe.
Mas para quem está do lado de fora é mais fácil de perceber. Imagina o tipo 3. O tipo 3 é aquele cara que tem que ser o bem-sucedido. As coisas têm que dar certo para ele, porque ele tem que aparecer na foto. Ou então, ele ser bem-sucedido para comprar carro novo, para comprar um apartamento novo, para fazer uma viagem e tal. Ele é um cara que se mostra como bem-sucedido todo o tempo. Mas imagina que, num dado momento, alguma coisa não está dando certo. Imagina que mudou alguma política dentro da empresa. Mudou uma meta, mudou um objetivo. E aí ele olha para aquilo lá e fala assim, opa, isso aqui está mudando. Ele sente-se ameaçado naquela sensação de que não será bem sucedido se ele continuar na mesma toada, atacando aqueles objetivos que a companhia dizia que eram aqueles que deveriam ser seguidos para que você se tornasse um sujeito promissor dentro da companhia, ou um sujeito bem-sucedido. E quando ele percebe que alguma coisa está mudando, ele tem aquela sensação, opa, eu vou ser um inútil, eu vou fracassar se eu continuar desse jeito. Imediatamente, como um camaleão, o sistema de defesa dele muda o discurso. Ele veste a roupa da nova missão, ele veste a roupa da nova política, ele adere aonde tiver que aderir, porque aquilo é o que vai levá-lo a novos objetivos, porque aqueles outros objetivos a companhia está abandonando. Por exemplo, ele estava num projeto que era muito importante e tal. Num dado momento, a companhia falou, não, isso aqui não está rentável, vamos mudar. O foco agora vai ser naquele outro produto. Imediatamente ele percebe isso, o seu sistema de defesa fala, você vai ser considerado um inútil, porque isso daqui não dá sucesso para ninguém. Então, automaticamente, ele começa a fazer manobras para se dirigir para aquele outro produto. Sejam elas políticas, sejam elas expressamente, falando, não, eu quero trabalhar com aquele negócio porque aquilo ali não está legal. A companhia, inclusive, está se desfocando daquilo e tal. Mas ele, automaticamente, ele muda a roupinha, muda o discurso, adapta-se como um camaleão a um novo objetivo, se ele sentir que aquilo que ele estava seguindo vai ser um fracasso. É o sistema de defesa dele que intensifica essa busca, essa adaptação para atingir os seus objetivos. De jeito nenhum ele vai alcançar um objetivo que não seja reconhecido, que não possa dizer que ele é um sujeito bem-sucedido. Vocês estão entendendo? Parece meio maluco? Pois é. Presta atenção, em vez de ficar só olhando a primeira folha do jornal na banca, começa a prestar atenção com novas lentes. Vocês vão achar coisas muito engraçadas. Um tipo 4. Um tipo 4, ele é sempre o mais complicado da gente explicar. Né? Quem é tipo 4 sabe o que eu estou falando. Até porque, como eu sempre digo, para um tipo 4 já é difícil ele se entender completamente, porque ele busca a sua própria identidade, ele está o tempo todo se experimentando. Para quem está do lado de fora, é pior ainda tentar entendê-lo. Se você vai buscar lógica e racionalidade para tecer uma explicação sobre determinada pessoa, há uma grande chance de você entrar pelo cano, principalmente se você for uma pessoa rasa. Uma pessoa que escolhe as coisas e acha lógica nas coisas, mesmo sem ter escolhido, que nem as fotos do exemplo que eu dei no comecinho. Mas um tipo 4, ele se sente diferente, ele sabe, olhando para as outras pessoas, que ele é uma pessoa diferente. Muitas vezes ele tem inveja, como vocês sabem. Poxa, eu queria ser feliz como aquelas pessoas são, mas eu não consigo. Ah, mas aquele fulano ali casou por interesse, ele não casou por amor. Mas eu tenho inveja da felicidade que ele aparenta ter. Eu gostaria de ter aquela felicidade. Ah, você gostaria de se casar por interesse? Por dinheiro? Jamais. Mas então você inveja como? Não, inveja que as pessoas, por os mais diversos motivos, elas conseguem ser felizes. E eu não consigo porque eu não me acho. Eles se acharam como interesseiros, mas eu não sou interesseiro. Deus me livre.
mas eu, pelo menos, invejo a sensação que eles me passam de felicidade. É confuso. Mas eles buscam isso dentro deles. Eles buscam a felicidade, eles buscam um companheiro, eles buscam a realização profissional. O tempo todo estão nessa busca. E é uma coisa muito difícil de ser suprimida, porque nada parece completá-los. Nada parece completá-los. Por quê? Porque eles estão sempre dentro daquela bolha. Por isso que o Enneagrama mostra como você deve fazer a sua integração, a sua evolução, encontrar o seu equilíbrio. Porque eles são muito dominados pelas emoções e não pela razão. Então, um tipo 4, quando ele se vê mais ameaçado, ou seja, quando ele se sente mais perdido no mundo, mais perdido, ou seja, quando ele percebe que ele está cada vez mais desorientado sobre quem ele é, porque essa é a busca que ele tem quase que a vida inteira, onde ele vai? O que o sistema de defesa dele diz para protegê-lo daquela sensação de que ele não tem identidade, está vazio, ele está perdido? Intensifica as suas experiências emocionais. Olha só, intensifica as suas experiências emocionais. Faz com que ele vá mais fundo do que ele já vai. E muitas vezes ele segue, por exemplo, caminhos. Nesses momentos eu preciso mais de música. Então, música, de poesia, de dança, de pintura, coisas associadas à arte, porque dessa forma eu consigo ser mais criativo, consigo sentir a impulsividade das minhas emoções. E na verdade, tudo isso é exacerbado porque, como ele está se sentindo mais perdido de quem ele é, ele acredita que intensificando as suas emoções, indo mais fundo, experimentando as emoções de forma mais profunda, ele vai encontrar a si mesmo. É assim que funciona o sistema de defesa. Se você está achando que é meio complicado, talvez seja porque você não é um 4. Mas os 4 sabem mais ou menos do que eu estou falando. Posso não ter acertado na mosca em cheio para cada um dos 4 que estão aí, mas eles entendem mais ou menos do que eu estou falando. Então é assim que age o sistema de defesa deles. O sistema de defesa deles intensifica a busca pelas suas emoções. Por quê? Porque ele se sente ameaçado em ser uma pessoa comum, em ser uma pessoa sem identidade. Porque para ser comum, ou seja, não ser aquilo que ele gostaria de ser, é ser comum, sem achar que ele é melhor que os outros. Não é assim que funciona. Ele não acha que ele é melhor que os outros, tá? Muito bem. Um tipo 5. Um tipo 5, a gente sabe que é um cara que fica bastante recluso. Ele gosta de ficar lá nos estudos dele, ele gosta de se aprofundar, ele gosta de ser uma pessoa com muita privacidade, o ambiente dele, ele não gosta de compartilhar o seu ambiente, ele não é muito sociável, ele gosta dos seus estudos, daquele seu ambiente, gosta da sua rotina, não gosta de misturar as coisas. O que está lá do lado de fora do mundo, eu vou experimentar, estou me preparando aqui. Ou de vez em quando eu experimento, mas eu volto correndinho para cá, porque aqui eu domino. Lá fora eu sou pego de surpresa, acontecem coisas que eu não sei o que fazer. O que acontece com esse tipo 5, muitas vezes? Ele sabe que sentimentos e situações desconfortáveis que acontecem lá do lado de fora fazem com que ele se isole mais. Então, o sistema de defesa de um tipo 5, quando ele se sente muito ameaçado pelo que está do lado de fora, pelas pessoas, começam a convidá-lo muito para ir a festas, ou ele foi a uma e agora estão puxando para ele ir a uma outra, ou então as pessoas começam a visitá-lo, falam, nossa, vão aqui vir na minha casa,
Puxa vida, eu estava aqui tão bem ouvindo música, ou assistindo um documentário interessante, ou estudando determinada coisa, tenho que receber essas pessoas, eles começaram a vir muito aqui. O que acontece quando ele sente que a sua privacidade, por exemplo, começa a ser invadida? O seu sistema de defesa faz com que ele se isole ainda mais, se feche ainda mais, ele não vai nem atender telefone, não atende a campainha. Que nem aquela metáfora que a gente diz do tipo 5, que o tipo 5 mora num castelo e ele fica lá no alto da torre e quando batem na porta ele abre a janelinha, vê quem é, fecha rapidinho e continua na torre. Quanto mais ele se sente ameaçado, mais a defesa dele o isola. E nessas horas é muito interessante, se ele está do lado de fora, ele conhece uma moça, conhece um rapaz, que ele se sente meio atraído, mas ele não entende bem como fazer, porque ele é muito desajeitado para esse tipo de coisa, e aí ele vai para aquele ambiente dele, ele conheceu aquela pessoa, sentiu umas coisas diferentes, aí ele vai para o ambiente dele, e aí você pergunta para ele assim, o que você está sentindo? Ele vai responder o que ele está pensando. Ele não sabe explicar o que está sentindo. Ele só vai explicar o que ele está pensando. Porque o sistema de defesa dele isola sentimento da razão. E quando ele é ameaçado por sentimentos, não só pela privacidade, por sentimentos que tirem do seu equilíbrio, daquele seu universo fechado, a cabeça dele é tão compartimentada dessa forma que a razão explica o que ele está sentindo, como um pensamento. Você perguntar para ele, a razão responde, não a emoção. Percebe? O que você está sentindo? E ele te responde, o que eu estou pensando. Como ele racionalizou aquela emoção com aquela pessoa. É o sistema de defesa dele tentando impedir que a sua privacidade seja invadida e que ele se coloque numa situação onde ele possa parecer tolo, onde ele possa parecer uma pessoa inábil, onde ele possa se sentir pego de surpresa. É isso. Muito bem, eu falei do 5. Agora vamos lá, vamos para o 6. O 6, como a gente sempre diz, é o mais inseguro do Eneagrama. Outro dia eu disse para uma pessoa, para um aluno, na verdade, que ele disse assim, eu sou um 6, mas eu não gostei de ser um 6. Muita gente não gosta de ser um 6 porque o 6 tem lá como emoção fundamental por estar na tríade mental é o medo. Tanto o 5, o 6 e o 7, eles têm o medo. Via de regra, é o medo de sentir. Então, o 5 tem medo dessas emoções todas que estão lá do lado de fora, então ele prefere se isolar. O 6 é inseguro, então ele se sente com medo, essa insegurança, essa dúvida sobre o chão que ele está pisando, sobre as pessoas com as quais ele está conversando, se elas são de confiança ou não, gera medo. E o 7, que a gente vai ver mais adiante, é um sujeito que fica com milhões de atividades para que a sua mente não se aquiete, porque ele tem medo de sentir sofrimento e dor. É por aí. Então, essa tríade, eles têm medo. E o vício emocional, chamada de vício ou paixão no Eneagrama, do tipo 6 é a covardia. Então tem muita gente que fala, eu não gosto de ser um tipo 6, eu acho muito feio. E na verdade, não é. Porque, como eu sempre digo, o tipo 6 é o cara mais legal do Eneagrama. Se ele confiar em você e tê-lo como amigo, você vai ter um amigo para a vida toda. Além disso, ele é o único sujeito ou o que mais se preocupa com o senso de coletividade, com o senso de grupo. Por isso, ele é um cara que, inclusive, levanta e defende causas sociais, causas coletivas. É um cara mais família do Eneagrama. É um cara de fácil convivência quando ele está em equilíbrio e as pessoas gostam não só de conviver com ele dentro da casa dele, mas os amigos todos gostam muito dele, confiam muito nele. É muito interessante, porque ele se sente equilibrado e também confia nos outros. Não tem motivo para desconfiar.
Agora, quando eles se sentem ameaçados, o sistema de defesa do tipo 6, ele é terrível. Porque quando ele se sente mais inseguro, né? Quando dentro dele a insegurança extrapola os limites toleráveis para ele, a primeira coisa que ele faz é culpar o mundo. A raiva que ele sente disso, provocada inclusive pelo medo, ele tem raiva de sentir medo, tem raiva de sentir insegurança. Ele transfere, projeta essa raiva para o que está à volta dele. Então, a sua insegurança faz com que ele comece a culpar os outros, a ter raiva dos outros, raiva do sistema, raiva do chefe, raiva do cliente, raiva da esposa, raiva do marido, raiva da bagunça dos filhos, raiva. Ele se sente tão inseguro que ele não consegue ter raiva dele mesmo. Ele terceiriza a raiva, porque ele não é capaz de assumir esse tipo de coisa, assumir que ele é um sujeito inseguro. Ah, mas o que adianta você assumir ser um cara inseguro? Quando você assume que você é uma pessoa insegura, te ajuda muito a buscar a segurança, porque você sabe que a segurança está dentro. E quando você está em desequilíbrio, você não assume que é uma pessoa insegura porque você está o tempo todo buscando segurança do lado de fora. E se perguntar, você é uma pessoa insegura? Não, absolutamente. Eu sou uma pessoa precavida. Eu não confio nos outros, porque esse mundo é cruel. As pessoas são traidoras e por aí vai. Quanto mais raiva ele tiver, o sistema de defesa dele culpa mais o que está no seu entorno. E tem um detalhe. Existem dois tipos 6, como a gente diz. Dois comportamentos distintos. Um é o chamado fóbico, o outro contrafóbico. Fóbico é aquele que faz tudo certinho, fica quietinho, não chama atenção, porque ele acha que se ele chamar atenção, ele está se arriscando. Então ele é chamado fóbico, é aquele que tem mais medo. Fica mais quieto, tem mais medo. E ele tende, nos momentos piores, de pior insegurança, quando ele se sente mais ameaçado, o seu sistema de defesa faz com que ele concorde com tudo, até coisas erradas. O 6 fóbico. Pessoas dizem bobagens para ele, se eu for contra, eu vou chamar atenção para mim. Então ele até concorda. Ele concorda com tudo. É assim que é para fazer? Vamos fazer. Ele sabe que está errado. Ele poderia chegar para o chefe dele, por exemplo, e dizer assim, não, isso aqui não está correto, eu tinha que fazer de outra forma. Não, eu faço assim. Ele não questiona nada. Já o tipo 6 contrafóbico é completamente diferente. Nesses momentos que ele se sente mais ameaçado, ele é mais desafiador, mais inquisidor, aperta mais o seu chefe, aperta mais as pessoas que ele se sente inseguro com elas. Um cara que está querendo, que é um amigo dele e tal, e está com uma situação que trouxe para ele lá uma proposta para fazer uma sociedade e tal, ele, muito embora ele o considere um amigo, nessa hora ele aperta mais o amigo dele para ver se não tem nada por trás. Ele coloca até em jogo a sua insegurança, coloca até em jogo a amizade que ele tem pelo fulano. Por quê? Porque ele está numa situação de desequilíbrio. O seu sistema de defesa vai se trancar mais ainda, aumentando a sua dúvida em relação àquilo que está no seu entorno. E quando é autoridade, então, que está acima dele, a sua dúvida triplica. Ele é mais inquisidor ainda. Já no caso do fóbico é diferente. Ele se sente com mais medo e aceita tudo. Se antes ele dizia um não aqui, um não ali, agora é tudo sim, eu concordo com tudo. Tá? Gente, aqui em São Paulo ficou mais de 100 dias sem chover. Então, eu dou umas tossidas aqui porque a garganta está daquele jeito. Choveu ontem, depois de 100 dias. Parou de novo. Tipo 7. As manobras defensivas do tipo 7. O tipo 7 ele tem a grande capacidade de não se colocar numa posição melancólica, de não se deprimir. O tipo 7,
ele é um fulano, como vocês sabem, que está sempre inventando. Vai em todas as festas, conversa com todo mundo, um cara altamente sociável, um cara muito otimista. Um sujeito que é o rei da festa. Todo mundo gosta de festa com ele, todo mundo gosta de almoçar com ele. É um cara que ninguém descarta, ninguém despreza. Muito legal e tal. Ele não liga tanto para você quanto você imagina. Você sente que ele liga, mas não é bem assim. De qualquer forma, ele está ali passando o tempo dele porque ele quer atividade, novidade. Se for gente nova, então legal, ele vai ter assunto para o resto da vida. Mas, se por algum motivo ele começa a sentir algum tipo de rotina no trabalho dele, ou se as opções que ele tem começam a diminuir, o seu sistema de defesa cria uma manobra para ele não sentir nenhum tipo de relaxamento, nenhum tipo de ociosidade mental. Quebra todas as rotinas. E ele transforma, inclusive, situações ruins em coisa boa. Vou explicar melhor. Como ele não quer sentir dor e sofrimento, como ele não quer rotina, ele quer sempre atividade, coisas ruins que acontecem nele, que podem eventualmente fechar as suas opções, ele dá um jeito de se convencer de que aquilo foi bom. Lá na infância dele, quando o pai dele foi embora, e foi um choque para ele, e aí ele sentiu dor e sofrimento, a estratégia da sua personalidade foi imediatamente transformar aquela crença de que o pai dele o abandonou em algo que foi bom porque agora eu posso fazer o que meu pai não deixava eu fazer. Então, foi bom. Não foi de todo mal meu pai ter ido embora. Ele tem essa capacidade de virar o jogo, virar o ângulo, a perspectiva de uma determinada situação para transformar algo que é ruim em algo que tem um lado bom. E ele vai se alimentar daquele lado bom. Porque assim ele não nutre qualquer ameaça de dor e de sofrimento. É uma estratégia da personalidade. É muito engenhoso o tipo 7 nas situações difíceis. Por isso que ele é otimista. É o mais otimista de todos no Enneagrama. O tipo 8. O tipo 8, ele é aquele cara que é o mais impositivo de todos, inclusive o cara considerado mais justo, é um cara carismático, as pessoas o seguem, se sentem protegidas por ele. Ele gosta de proteger também, ele gosta de controlar, ele não gosta de ser controlado, ele gosta de mandar, não gosta que mandem nele. É mais ou menos assim que funciona esse tipo 8. E esse tipo 8, quando ele sente qualquer sensação de fraqueza, porque ele construiu essa personalidade em cima de uma sensação de vulnerabilidade que ele teve lá na infância. Ele apanhava. O dia que ele bateu, ele falou: opa, é assim. Mas ele morre de medo de ter aquela sensação de quando ele apanhava. Então, essa é a parede, essa é a máscara, essa é a estratégia de defesa dele. Não sentir a sua fragilidade. E quando ele se sente de alguma forma frágil, ele dobra a sua força para o lado de fora. Como? Rejeitando atos de bondade. Por exemplo, as pessoas fracas ele esmaga. Se ele tinha um pouquinho de compaixão, ele deixa de ter compaixão. Qualquer tipo de fraqueza, fragilidade, bondade, essas coisas todas são consideradas por ele fracas. Por quê? Porque ele está se sentindo suscetível à sua vulnerabilidade. Então ele procura se impor como uma pessoa forte para tentar cobrir, tentar encobrir aquela sensação de fragilidade. Manifestações de fraqueza, de jeito nenhum. Ele vai negar todas dele e vai apontar a fraqueza nos outros. Simplesmente ele nega qualquer presença que considera fraqueza. Bondade, como eu disse, bondade, consideração pelas pessoas, sensibilidade. Ele rejeita tudo isso nele mesmo e dos outros.
É como se ele estivesse desnudando e descartando qualquer demonstração de sentimentalismo. Ele se torna chamado frio, calculista. Mas na verdade é que ele está se sentindo vulnerável. Ele é um cara que descarta inclusive o sofrimento, o erro, ele não admite o erro. Eu vou contar uma pequena historinha. Hoje esse sujeito é presidente de uma grande companhia, muito conhecida, e ele foi presidente de uma outra grande companhia e foi meu chefe no passado. E um belo dia nós tínhamos um projeto, era uma coisa assim muito difícil de ser feita, num prazo muito curto, era muito importante e algo gigantesco. E nós tínhamos uma reunião de conclusão do assunto. E aí ele entrou na reunião, esse sujeito, e disse assim: como é que foi? Concluímos tudo com sucesso. E uma das pessoas falou: graças a Deus. O sujeito que falou isso não era nem religioso. Eu também uso graças a Deus. Eu também não tenho religião, mas eu uso porque eu fui criado assim e tal. É uma expressão, graças a Deus, é legal. Até acredito em Deus e tal, mas não tenho religião. Isso aí é só uma expressão. Como dizer, tudo bem, tivemos sucesso, mas no Brasil a gente fala graças a Deus. A maioria das pessoas fala graças a Deus. E um sujeito falou graças a Deus. E ele respondeu assim: deixa Deus fora disso. Como é que foi ontem? Concluímos? Percebe? Na época, eu fiquei até meio chocado. Falei assim, nossa, mas para que dizer isso? Né? Para se mostrar forte? Tipo assim, vocês não precisam de Deus, você tem que ter competência para fazer as coisas, Deus não tem que ajudar vocês, ajudem em outras coisas, que Deus tem mais o que fazer, alguma coisa assim. Não, nada disso. O cara foi duro, direto. Ele tinha uma intenção de que todos tivessem os pés no chão. Ele queria uma resposta direta. Hoje, eu sei muito bem, não diria 100%, porque eu não estou dentro da cabeça dele, não estava dentro da cabeça dele, mas eu diria que 99% daquela reação dele foi de receio de que tivesse algo dado errado. E ele não queria mostrar aquela apreensão, aquela fragilidade que ele sentiu. E tanto é que depois ele relaxou com a resposta. Quando as pessoas disseram graças a Deus, e ele disse, deixa Deus fora disso, e fez a pergunta de novo, e todo mundo assentiu dizendo que foi tudo bem e tal, aí ele relaxou. Mas na hora que o sujeito disse graças a Deus, ele queria ouvir outra coisa, ele queria dizer deu tudo certo, aí ele relaxou. Aquilo foi uma demonstração de força para esconder a sua fragilidade. Nós somos terríveis, essa que é a verdade. Mas vá aprendendo. Todo dia a gente aprende coisa nova sobre as pessoas, né? O tipo 9, finalmente. O tipo 9 tem lá o seu sistema de defesa. Quando ele se sente mais ameaçado. O que é se sentir mais ameaçado? O tipo 9. Vão me perturbar. Vão me trazer problemas. Alguma coisa está tentando me incomodar e vai gerar uma turbulência para mim, no meu entorno. Então, o tipo 9, ele tem o hábito, nessas situações, o seu sistema de defesa, as manobras, elas fazem uma espécie de narcotização. Já ouviram falar nesse termo? Narcotização. Ou seja, é como se ele botasse a ele mesmo para adormecer, ou entorpecido, e entorpece todo mundo à volta. É mais ou menos o seguinte, alguém chega com um problemão para ele e ele diz assim, isso não é problema. Qual o objetivo dele? É se afastar daquele problema, porque aquilo vai gerar coisas dentro da sua cabeça. E ao mesmo tempo ele está dando um recado para todo mundo à volta dele, que não é problema, para ninguém vir encher o saco dele com aquela mesma história. Então, isso não importa. Às vezes é uma coisa importante. E ele diz, isso não importa. E as pessoas ficam pensando, será que não importa mesmo? Ele deve saber o que está dizendo. Ou, isso não é importante. Nossa, será que não é mesmo importante? Tipo, calem a boca, voltem ao trabalho, ou façam suas coisas, porque isso aí não é importante. Não me ocupem com isso. E as pessoas pensam, não, ele deve saber o que está fazendo. Isso é narcotização. Ele se torna cada vez pior nesse aspecto. Você traz um problema para ele e diz, não importa.
porque ele não quer aquilo para ele e avisa todo o entorno dele, olha, não me venham com essa história. É o narcotizador, o nosso tipo 9. Tá? Muito bem, gente. 22h06. Eu ultrapassei a nossa 1 hora aqui. Desculpe, porque nós tivemos uns probleminhas aí no começo. Mas essa é mais ou menos a ideia que eu queria dar sobre como o nosso sistema de defesa ganha músculos ou como ele é estimulado a te defender ainda mais, aquelas máscaras te defenderem ainda mais diante das ameaças. Como cada um dos 9 tipos reage àquilo. Existem alguns que são mais ou menos óbvios, existem outros que são mais diferentes, vamos dizer assim, do que você imaginava. E outros mais complicados de compreender, claro, como sempre. Será que está claro? Vamos ao chat. Depois das mensagens de travamento e tal, vamos ver aqui. Adriana Maria Sobrinho, muito boa noite. Rosa Moraliz, está travando muito, depois melhorou. Ana Carolina, tá ok. Soraya Lanzoni, ok. Camila Fernandes Vieira, obrigada por compartilhar tanta sabedoria conosco. Obrigado. Obrigado. É só... Outro dia eu escrevi que as coisas que a gente sabe não é só para nós. Se elas não forem compartilhadas, elas não têm, de fato, serventia para o mundo. E se não tiver para o mundo, não tem nem para você. Então, isso é uma coisa que sai, assim, meio natural até. Meio inato, mas eu agradeço. Marco Antônio Zambuja, isso parece o conto, A Roupa Nova do Rei. Do que você está falando? Você está falando lá da história das cartas? Das fotografias? Agora, eu não li na hora, já não sei do que você está falando, Marco Antônio. Alessandro Rodrigues, ótimo, Alessandro Rodrigues, muita água. Muita água. Deve ser quando eu falei da história da chuva. Yara Faria Sanches, gratidão pelos ensinamentos. Gisele, valeu, Dalton. Alessandro Rodrigues, como impulsionar o 9 a sair da narcotização? O 9 em desequilíbrio, ele faz esse tipo de coisa assim. Ele faz mais esse tipo de coisa. A primeira coisa é entrar em equilíbrio. Ele precisa começar a cuidar dos problemas, a cuidar dos seus desejos, dos seus anseios. No mínimo, assumir que ele deseja isso, aquilo, outro. Assumir que ele precisa resolver o problema X, Y, Z. Assumiu, aí agir, que é o processo de integração, quando você vê as flechinhas e as setas dentro do Enneagrama. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é assumir a verdade para si mesmo. Eu tenho que cuidar desses problemas e eu tenho que atender determinados desejos, eu não posso negá-los, porque isso me deixa doido, desequilibrado. Tudo isso é desequilíbrio. Os problemas o deixam desequilibrado, mas ele precisa assumir os problemas e partir para a resolução, que aí é a ação, que é o que mais falta ao tipo 9, a ação. E aqui o Marco Antônio Zambuja disse, das cartas, as escolhas cegas que fazemos. Ah, tá. E tentamos justificar para não parecermos tolos. É engraçado, né? Esse estudo aí que na verdade não eram cartas, né? Eram fotografias que pareciam carta de baralho, assim. Então, a gente muda de opinião sem saber qual era a opinião anterior. Sem perceber que mudou de opinião. Você colocava 2 fotografias das pessoas, você escolhia uma e explicava por que escolheu. Essa é a minha preferência. E depois aí, quando as pessoas invertiam e mostravam para ele, por que você escolheu essa daqui? Que na verdade ele não tinha escolhido. Ah, foi por isso, aquilo, outro. Que é melhor do que aquilo outro, do outro. Quer dizer, eles já tinham mudado as coisas. Sabe o que é isso? É não perceber. É ser raso, superficial. E não conhecer a si mesmo. Isso é falta de autoconhecimento. Porque se você escolhe uma fotografia
tem duas pessoas, você escolhe uma fotografia, porque essa daqui me parece mais honesta, por exemplo, e aí olha para a outra, não me parece honesta, a justificativa que você deu nessa escolha é que essa pessoa parece honesta. Quando o sujeito trocava as cartas, você olha aquela pessoa que antes não parecia honesta, ou pelo menos parecia menos honesta do que aquela que você escolheu, e agora você está olhando para aquela que você não escolheu, você acaba achando uma outra justificativa. Ah, essa daqui, eu escolhi essa daqui porque tem um sorriso mais bonito. Mas na verdade ele tinha escolhido a outra porque era mais honesta. Afinal de contas, o que era mais importante nas duas fotografias? A honestidade ou o sorriso? O que é mais importante? Quais são os seus valores também? Por que você antes viu honestidade nessa daqui e agora está dando mais valor ao sorriso? Ou você não vê mais honestidade na outra? Ou você pensou que viu alguma coisa e não viu? Interpretou errado. Uma das coisas que esse psicólogo diz é que a nossa personalidade, ela faz com que a gente interprete as coisas de uma forma errada para se adaptar às suas crenças, para se adaptar ao seu padrão de personalidade. Olha que coisa louca. Eu mudo como fez o 7. Uma coisa ruim, ele tenta dar um jeitinho de achar uma coisinha, tinha uma coisinha pequena que é boa. Ah, meu pai foi embora? Eu vou transformar isso numa grande coisa. Meu pai não me abandonou. Aliás, abandonou, mas foi muito melhor, porque hoje eu consigo fazer tudo que eu não conseguia fazer quando ele estava aqui, porque ele não deixava. Então foi muito melhor. Ele transformou numa tragédia numa comédia. E assim ele faz para muitas coisas. Por isso ele foge da dor e do sofrimento. É uma interpretação para adequar as suas crenças, adequar a sua personalidade e muitas vezes provocado pelo seu sistema de defesa, pelas manobras defensivas que a nossa personalidade faz. Por isso que é muito raso. Por isso a gente se autoconhecer é uma coisa fundamental, gente. É muito importante a gente se autoconhecer. Por isso o Enneagrama. E aqui vem o gancho. Para quem está aqui a primeira vez ou para quem nunca ouviu, eu tenho um curso em videoaulas. Basta entrar em www.daltoncortucci.com, opção Curso Enneagrama. O curso ele trata do Enneagrama a partir do zero. Lá você vai aprender um monte de coisa que a gente não fala aqui porque acaba se aprofundando muito. Aqui é mais também no raso. É apenas, basicamente, a gente está falando dos 9 tipos de personalidade e algumas características deles que a gente vai avançando. Mas a gente não consegue ir de outra forma, até porque tudo aqui não tem uma estruturação, não é uma forma estruturada. E o curso é uma forma estruturada. Tem alunos aqui, que eu já percebi aqui, 3 alunos, e que estão lá com a gente, e pelo menos, até agora eu não tive reclamação, né? O Alessandro Rodrigues, como fazer para saber meu tipo? Fico muito em dúvida entre o 6 e o 9. As asas atrapalham nossa autopercepção? Sim, talvez. As chamadas asas, para quem nunca ouviu falar, são os vizinhos do nosso tipo de personalidade. E uma delas causa a influência mais forte no seu tipo padrão. Então muitas vezes a gente confunde sim. Teve um aluno do curso que ele tinha exatamente essa dificuldade. E aí eu sempre digo para eles assim, pega a característica mais forte, compara as características dos 2, do 6 e do 9, faz uma listinha, isso aqui eu tenho do 6. No 9 eu tenho isso, tenho aquilo, outro do 9. Ok, eu tenho as características do 6 e do 9. Eu estou confuso entre o 6 e o 9. Compara. O que é mais forte para você no 6? Ah, a característica X é a mais forte para mim. E nas características que você tem do 9? Qual que é a mais forte? Ah, essa Z aqui. Aí compara X com Z. Qual que é mais forte? Há uma grande chance de aí você descobrir se é o 6 ou o 9. Tá? É que muitas vezes, como você disse, a asa, por exemplo, do 5 causa influência no 6. A asa 7 causa influência no 6.
O 9 tem uma influência da asa 1 ou da asa 8. E aí, quando você diz, eu estou em dúvida entre o 6 e o 9, as asas atrapalham a nossa autopercepção? Sim, porque o 9 asa 1 ou 9 asa 8 podem confundir você achar que é um 9. Talvez você seja um 8, ou talvez você seja um 1. Então a sua dúvida não é entre 9 e 6, talvez seja entre 8 e 6. Ou então talvez entre 5 e 8. Percebe? Então, antes de pensar no 6 e no 9, procura olhar, faz essa comparação das características com as asas, antes do 6 e o 9. Eu dei o exemplo aqui com o 6 e o 9. Pega lá, o 6, a asa 5 e a asa 4. Compara as características do 6 com o 5 com o 4. Faz a mesma coisa, vê o que é mais forte. Talvez você conclua que você nem é um 6, você é um 5. Aí eu estou confuso também com o outro. Faz a mesma coisa com relação às asas. Talvez você... E aí compara tudo de novo. Você vai por troubleshooting, como se chama muitas vezes, ou vai por eliminação. É sempre o mais forte. Procura sempre o dominante, o mais forte, em tudo. Ah, mas aí muda muito? Não, às vezes é muito próximo. Às vezes as coisas são muito próximas. A diferença é que um é dominante por causa de algumas sutilezas que você não percebe. Tem gente que confunde o seu tipo dominante de personalidade porque não consegue perceber determinadas coisas que são chamados pontos cegos. Como eu costumo dizer, o Enneagrama nos ajuda a descobrir os pontos cegos da nossa personalidade. Muitas vezes você não consegue achar. Tem gente que usa o vício e a paixão para descobrir o seu tipo dominante de personalidade, que são os nossos vícios emocionais, nossas respostas emocionais, para quem conhece um pouquinho do Enneagrama. Um bom lugar para você aprender isso é lá no curso em videoaulas. Convido você. André Martins, o caminho da desintegração é sempre ruim? Digo isso porque quando um 5 está nesse caminho, ele vive muitas experiências e acaba aprendendo a lidar com suas emoções. Depende, eu entendo o que você quer dizer. O caminho da desintegração, existem alguns autores que dizem assim, a desintegração não é uma desintegração total, não é tão ruim assim, porque uma experiência ruim você acaba aprendendo alguma coisa boa. Acontece que, eu vou dar um exemplo bem mais simples, quer ver? Deixa eu ver se eu acho a figurinha, se eu tenho a figurinha aqui, ó. Vamos falar do 5, né? É isso que você está falando? Do 5? Deixa eu ver. Do 5. Digo isso que quando um 5 está nesse caminho, ele vive muitas experiências e acaba aprendendo a lidar com suas emoções. Isso. Você está falando aqui do 5. O que ele está dizendo é que quando o 5 fica mal e começa a desintegrar, ele começa a assumir o que há de pior em 7. Começa a absorver características que são ruins em 7. Só que ele experimenta as suas emoções, mas na verdade, pensa assim, ó, um 5 é um cara fechadinho, focado, tá fazendo o trabalho dele, ok? Tá lá, certinho. Quando ele começa a desequilibrar, ele vai assumir o que há de pior no 7. E o que é o pior no 7? O pior no 7 é que o 7 não tem foco. Então a primeira coisa que ele vai fazer é perder o foco. É o que é de pior no 7. E outra coisa, ele vai se tornar disperso e vai se tornar hiperativo, por exemplo. Porque o 7 é um cara muito agitado. Ele vai se agitar muito. Será que ele vai aprender alguma coisa com isso? É chamado de desintegração porque, na verdade, é só coisa ruim. Ah, mas sendo muito agitado, ele acaba não percebendo a sociabilidade. Quem disse que ele, ficando super agitado como 7, ele vai ficar super agitado com um monte de gente à volta? Pode ser que ele perca o sono. Pode ser que ele comece a ler livros compulsivamente e não absorva 1% do livro que ele acabou de ler, porque ele está sem foco. Percebe? Então é preciso tomar muito cuidado em achar que tem alguma coisa boa na desintegração, embora existam alguns autores que chegam a dizer isso. Eu, particularmente, ainda não vi. Pode ser que eu veja. É que tem muito autor que é também psicólogo desses massivos. Eu conheço, por exemplo, psicólogos que atendem 20 pessoas por dia.
estruturar atendimento de 20 pessoas por dia, eu não faço a menor ideia como se faz. Eu, como coach, quando atendo 2 pessoas num dia, eu já me sinto estranho. Você fala, nossa, como é possível? É, porque eu vou fundo nas coisas. Então eu prefiro até menos que isso. 1 por dia no máximo. E o sujeito que é psicólogo, que atende 20 por dia, talvez ele tenha tabulado coisas e talvez tenha percebido alguma coisa, mas eu acho eles, ainda assim, sob o ponto de vista do Enneagrama, mais superficial para chegar a uma conclusão desse tipo. Pode ser que sejam experiências e tal, mas eu, comprovadamente, eu não vi nenhum estudo que balize esse tipo de coisa. Ou seja, é bom você se desintegrar porque você vai sair ganhando em alguma coisa. Não sei. Pode ser que sim. Ainda não vi. Mas eu compreendo a sua pergunta. Desculpe se você não compreende muito a minha resposta, porque ela é meio evasiva, inclusive. Tá? O André Martins, isso. André Martins, pensei como o autor que você disse. Ok. Camila Araújo, como ajudar o tipo 4 nessa busca incessante? Muitas vezes causa sofrimento para si e para as pessoas ao redor. Né? O que falta a um tipo 4 sempre é o equilíbrio entre a razão e a emoção. O caminho é esse. Inclusive o Enneagrama mostra isso. Como que ela deve fazer? A gente tem que sempre compreender o que é mais forte, as características mais fortes, o que pega mais nesse tipo 4, e como é que ele pode criar subterfúgios ou recursos para começar a questionar de forma racional determinadas coisas que acontecem com ele, para ele encontrar o equilíbrio. Esse é o processo de integração, de evolução de um tipo 4. Ele precisa encontrar o equilíbrio. Ao encontrar o equilíbrio, ele encontra a si mesmo. Por quê? Porque você não vai encontrar a si mesmo sem usar a razão também. Emocionalmente, eu me completo? Não, eu sou um ser humano. Eu tenho os 2 hemisférios cerebrais, eu preciso das 2 coisas. Inclusive, um deles vai me chamar a atenção para emoções interpretadas de forma errada. Eu acabei de dizer aqui agora há pouco que muitas vezes a gente decide coisas porque nós interpretamos errado o que estamos vendo, o que estamos ouvindo. A gente se torna muito raso em muitas situações. Às vezes eu estou numa situação... Já teve... Eu vou aqui abrir um parênteses. Eu já fui procurado por gente numa situação muito difícil. Muito difícil. E eu conversei um pouco com essas pessoas. Passado esse período, as pessoas nem me olham. Ou então, nem lembram de mim. O que eu estou querendo dizer? Ah, você não queria um obrigado? Não estou preocupado com isso, não. Eu percebo isso porque eu sei o que acontece quando as pessoas ficam completamente desorientadas, elas se abrem. E quando elas se abrem, elas permitem que novas visões, novas perspectivas, racionalmente sejam-lhe ditas. Quando elas se abrem totalmente, emocionalmente e racionalmente. E aí, alguma coisa que você diz pode fazer um sentido, como certa vez eu me lembro, porque uma pessoa sempre que me vê fala, poxa, aquela coisa que você me falou. A maioria nem lembra mais, quer dizer, nem lembra de mim não, a maioria nem toca mais no assunto comigo, porque passou aquilo ali, elas se reequilibram. E tem uma pessoa que eu disse uma determinada coisa para ela, que ela sempre que me vê, fala aquilo lá, fala, nossa, eu já sei, né? Mas aquilo ali fez toda a diferença, porque racionalmente ela estava aberta também, naquele momento difícil da vida dela. Então ela estava emocionalmente e racionalmente aberta, o cérebro estava aberto para entrar qualquer coisa. Não estava bloqueado pelas emoções. E aquilo entrou, fez diferença, ela partiu para aquilo ali, e aquilo ali é que equilibrou as coisas. Quando as pessoas se equilibram, elas voltam a se fechar, não estão totalmente abertas.
Por isso que muitas vezes as pessoas, eu digo, tem gente que nem fala mais comigo, talvez nem lembre de mim e tal, porque nessa hora a pessoa está entregue. É como se ela tivesse entregue, ela abre a mente. E esse é um bom momento para entrar coisas, inclusive racionais. Então, é preciso, para um tipo 4 encontrar o equilíbrio, deixar a razão fazer alguma diferença na vida dela. Não ser dominado pelas emoções. E quando ele permitir isso, as coisas se equilibram. Muitas vezes um 4 precisa ir lá no fundo, no chamado fundo do poço, sofrer bastante, para ele estar entregue, como a gente chama no Enneagrama, se desintegrar, conversar com alguém. Para quem conhece o Enneagrama, ele desintegra por 2, começa a reclamar da vida, começa a falar. Aí ela está aberta, ouve alguma coisa e opa! É mais ou menos isso. É claro que eu fui resumido ao extremo, tá, Camila? Gente, 22h27, por conta do meu problema técnico no começo, a gente perdeu pelo menos aí uns 10, 12 minutos. Peço desculpas. A minha intenção era fazer uma transmissão de 1 hora só. Aos heróis que permaneceram até o final, eu agradeço vocês estarem aqui. Qualquer coisa, www.daltoncortucci.com, tem uma área de contato lá, me manda um e-mail que eu respondo de forma breve, normalmente. E hoje eu recebi o depoimento de uma aluna nossa, que ela disse assim: eu me dei esse curso de presente. Um bom jargão. Que tal você dar o curso de Enneagrama de presente para alguém ou para si mesmo? www.daltoncortucci.com, opção curso Enneagrama. Você tem todas as informações lá. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. E a semana que vem tem mais, se Deus quiser. Bye, bye.